A pergunta que eu gostaria de levantar agora, antes de ir para a questão da ANED, é que a Ana Paula Santiago perguntou assim: em que pé está aquele parecer que o MEC iria refazer? E eu acho que talvez seria interessante explicar essa situação do MEC ali. Paulo Rick, você gostaria de comentar? Sim, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa esclarecer para o público em geral. O nosso trabalho, ele tem algumas situações que nós não podemos abrir em redes sociais, né? Então, que fique muito claro, nós temos buscado ser bastante transparente com as famílias. Às vezes as famílias fazem perguntas, algumas dessas perguntas e algumas dessas explicações com relação ao nosso trabalho com autoridades dos três poderes, porque nós trabalhamos com autoridades do poder legislativo, na Câmara e no Senado, trabalhamos com autoridades do poder executivo, como por exemplo o MEC, e trabalhamos também com autoridades do poder judiciário. E é um processo complicado, difícil, que requer estratégia. Não há uma receita de bolo, não temos assim uma coisa que a gente diz assim, olha, vamos fazer dessa forma, porque vai dar certo. Não funciona desse jeito as coisas. Então, nós estamos sempre sujeitos a errar, e nós temos compartilhado com as famílias, na nossa página, principalmente no Facebook, tudo aquilo que a gente pode compartilhar. Até porque a gente precisa lembrar que rede social é uma rede pública. E nem sempre a gente pode abrir todas as questões, porque a gente não sabe exatamente quem está lendo aqui, né? Então, é um trabalho muitas vezes difícil, com muitos pormenores, né? Lidamos com pessoas muitas vezes mal intencionadas, que mentem para nós, que falam uma coisa e depois fazem outra. Eu costumo usar uma analogia que é o seguinte: muitas vezes nós estamos aqui jogando xadrez contra alguém que está jogando pôquer conosco, né? Então, o pôquer é um jogo para quem tem habilidade para blefar, para mentir. Me desculpem quem gosta de pôquer, mas para mim é um jogo que não tem honra, né? É um jogo muito voltado para malandragem. E a gente busca jogar xadrez, né? Que é um jogo que não tem a ver com sorte, mas tem a ver com estratégia. Então, o que ocorre? Eu expliquei um pouco disso lá em Brasília. No final do ano passado, nós fizemos uma postagem onde eu falei para as famílias. De fato, no dia 17 de outubro, o ministro ele se declarou plenamente favorável à educação domiciliar. Foi uma vitória, sim, foi comemoradíssima. Foi o post que nós fizemos que mais teve alcance. 140 mil pessoas foram alcançadas por essa notícia. Ele ligou para o secretário Rossielli, o secretário da Educação Básica, que também é membro do Conselho Nacional de Educação, Rossielli Soares, que é candidato a vice-governador do Amazonas, e ele ligou, o ministro Mendonça Filho ligou para o Rossielli e pediu novos pareceres. Para quem está nos assistindo, não sei se vocês sabem, mas já existem manifestações, existem pareceres do MEC que estão tanto no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Supremo Tribunal Federal. E esses pareceres, essas manifestações, elas são contrárias à educação domiciliar. São da gestão passada, da gestão do Aloysio Mercadante. E o ministro pediu novos pareceres. E esses pareceres ainda não foram feitos. Nós fizemos inúmeras tentativas. Me desloquei para Brasília algumas vezes no final do ano passado. Tivemos 4 audiências desmarcadas com o secretário da Educação Básica e nós estamos enfrentando hoje essa dificuldade, porque, de fato, tem uma equipe técnica que faz esse parecer, essa manifestação, e nós estamos cobrando do
do Roscielli, do secretário da Educação Básica, que atenda à solicitação do ministro e faça esses pareceres e entregue tanto ao STF quanto à Câmara dos Deputados. É muito importante manifestações positivas do MEC, do Ministério da Educação, nesses dois órgãos, né, no Legislativo e no Judiciário. Essa parte até o Alexandre pode explicar melhor, mas é de suma importância e a nossa preocupação é porque tanto o ministro da Educação como o Roscielli irão se desincompatibilizar, ou seja, eles vão se candidatar, eles são candidatos, tá? Um é candidato a deputado, o outro é candidato a vice-governador. Isso significa que eles só vão estar disponíveis nesses órgãos que eles trabalham até o mês de abril. Ou seja, até o mês de março, precisamos que essas manifestações estejam prontas. Por isso, temos pedido às famílias que se manifestem também, como elas começaram a se manifestar na página do ministro, do secretário Roscielli, e também na página do ministro da Educação, pedindo providências nesse sentido, para reforçar o trabalho que nós já temos feito em Brasília com esses dois homens do Poder Executivo, que são as pessoas que podem enviar esses pareceres. Então, a situação está nesse pé, lutado bastante. Existem oposições, sim, existem oposições no MEC. Nós temos buscado conversar com o Conselho, mas nós sabemos que a maioria dos membros do Conselho não é favorável à educação domiciliar. De um modo geral, é uma luta muito grande para quebrar, principalmente, esse paradigma. A escola é um paradigma gigantesco, muito maior do que o que a gente pensa. Ela está muito mais dentro de nós do que o que nós pensamos, mas nós temos lutado com bastante perseverança para que as pessoas possam quebrar dentro de si esse paradigma. Isso não significa demonizar a escola, não significa acabar com a escola, não significa ser anti-escola, significa entender que a escola não é, e nunca foi, e nunca será, o único lugar onde se pode produzir conhecimento. Aliás, o conhecimento, normalmente, ele não é produzido na sala de aula. Ele é transmitido na sala de aula e muitas vezes mal transmitido. Diga-se de passagem, essa fala não é minha, é uma fala da própria pedagogia. Tá? Então, assim, é um trabalho também de formiguinha, é um trabalho de reeducação, mas ela não pode desistir dele. Então, o que a gente tem feito é buscar o contato com esses homens e cobrar deles aquilo que nos foi prometido. Muito obrigado. As outras duas perguntas que tinha aqui na lista já foram praticamente respondidas, mas eu vou iterar as perguntas para esclarecer onde foram respondidas. A segunda pergunta era como está o apoio de políticos ao homeschooling. E isso foi falado pelo Alexandre antes, e se quiser adicionar alguma coisa, Alexandre ou Ricardo, fiquem à vontade, mas, pelo jeito, o apoio é uma coisa, assim, muito disperso e poucos políticos realmente apoiam, pelo que eu entendi, ou estou errado no que eu estou falando? Não, você não está errado. Não temos muitos políticos que apoiam. Isso tem uma razão, um motivo. Na verdade, assim, nas nossas andanças pelo Brasil, a gente percebe, tem um vereador aqui, um deputado estadual acolá, e em Brasília tem alguns deputados específicos que apoiam a causa, mas o fato é que ainda estamos muito dispersos, somos um número de famílias grande para o movimento, mas incipiente para que um deputado especificamente, um vereador, um senador, possa aferir votos, né? Porque assim, vamos ser honestos, deixar de lado nossas hipocrisias, para eles isso é muito importante, né? Então, assim,
tem muitos projetos maravilhosos tramitando na Câmara dos Deputados, mas eles sempre são retirados de pauta ou quase nunca vão para a pauta, porque eles não dão voto. E se não dá voto, não tem interesse. Essa é uma realidade que a gente tem que lidar com ela, a gente tem que militar por isso, né? Então, assim, é uma questão bastante preocupante. Eu diria que hoje as pessoas com quem a gente pode contar são poucas, talvez meia dúzia, e quando eu falo meia dúzia não é força de expressão, 6 ou 7 deputados federais, 2 ou 3 senadores, e nós temos que ampliar esse leque. Na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, onde está tramitando o nosso projeto de lei, é o seguinte: hoje, pelo menos até o final do ano passado, eu não sei como é que vai ser a renovação da Comissão de Educação, nós tínhamos maioria. A maioria dos deputados se diz a favor de votar a educação domiciliar. Então, por que o projeto foi para a pauta várias vezes e foi retirado de pauta? Simplesmente porque os deputados que são a favor, que são favoráveis, a maioria deles não está lá. A grande realidade é que os poucos deputados desfavoráveis à educação domiciliar, que são os deputados ligados aos partidos de esquerda, isso é um fato. Então, os deputados do PT, PSOL, PCdoB, esses deputados, eles são assíduos na comissão, eles não faltam às reuniões da comissão, eles estão sempre lá. A esquerda no país, ela percebe muito claramente a importância da escola, ela dá importância para a educação, né? E a gente sabe quais são os motivos, e por isso ela está sempre lá. E, diga-se de passagem, ela é coerente naquilo que ela quer. Os deputados ditos de centro e de direita, eles não dão essa importância à Comissão de Educação. Então, a gente acaba tendo maioria, mas a gente acaba também não tendo quórum, não temos força política, mesmo fazendo todo o trabalho, ligando para eles, e eles dizendo, não, eu vou lá votar, olha, eu vou lá, pode deixar, mas acabam que não aparecem lá e a gente retira o projeto de pauta para que ele não seja reprovado. Na minha visita com o Alexandre, um ano atrás, lá em Brasília, foi exatamente isso que ele expressou, que você falou agora, Ricardo. E quando ele falou isso, eu comecei a imaginar a situação de vocês dois, praticamente por conta, os dois ali, batalhando e tendo que enfrentar uma situação tão frustrante assim. E um dos motivos que eu me motivei muito, ainda mais com essa situação da arrecadação, para mim foi algo que me puxou para dentro dessa situação de conversar com vocês e tentar distribuir mais para as pessoas a situação atual que está acontecendo e como que é difícil através do meio político. É bem difícil, pelo que vocês dois já me explicaram um ano atrás, e agora você de novo reforçou. Aquela vez que você veio nos visitar aqui, acho que você comentou algo também, Ricardo, visitando aqui nesse local onde eu estou, e como é frustrante, como é pesado, como é desgastante pelas formas normais, digamos, porque todo aquele apoio verbalizado, toda aquela questão assim, nós estamos a favor, mas quem que está lá realmente vota contra, né? E isso é muito triste de ver,